A graça e a paz, irmãos. Deus fala. A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 24: E vocês disseram: o Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos sua glória e sua majestade, e nós ouvimos a sua voz vinda de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este ainda continua vivo. Deus fala. Sabe, a primeira vez que eu ouvi Deus falar comigo, a minha vida foi transformada radicalmente. E eu sou uma dessas pessoas que está convencida de que quando nós ouvimos Deus falar, nós nunca mais seremos os mesmos. E Deus, o mesmo Deus que falou na antiguidade, continua ainda hoje falando com pessoas. Sabe, Deus, a primeira vez que eu ouvi Deus, que Deus falou comigo o quanto Ele me amava, o quanto Ele me conhecia muito bem. Ele sabia cada detalhe da minha vida, cada coisa que eu precisava ser curada. Deus me falou nesse dia, e quando nós ouvimos a voz de Deus, nós trememos, algo no nosso interior é mudado, algo é modificado, porque a palavra de Deus, a voz de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela penetra nos lugares onde jamais poderíamos imaginar, até a divisão da nossa alma e do nosso espírito. E todos os dias continuo a ouvir a voz de Deus, sabe? E quero continuamente que essa voz continue ministrando ao meu coração, sabe? Que todas as vezes que paro para ler a Bíblia, que paro para falar com Jesus, que paro para me relacionar com o Espírito Santo, sabe? A sua voz fica tão clara em mim, fica tão clara em mim, sabe? A sua voz quase que provoca alguma emoção em mim, provoca alguma reação, sabe? Às vezes meu coração acelera, o meu rosto fica vermelho, sabe? Às vezes eu sinto o meu corpo tremer e me sinto ansiosa em fazer algo da parte de Deus, me sinto impelida a dizer algo, a orar, a clamar, a interceder por alguém, a fazer algo, motivada pelo Espírito. Sabe, quando Deus fala, eu sempre me sinto motivada, tanto fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. A sua voz dentro de mim, as suas palavras, as palavras dele me dão coragem para fazer as coisas, para dizer algo e sempre para ajudar alguém. E eu quero te dizer uma coisa: aprendi que nunca é uma boa ideia ignorar quando Deus fala. E Deus, ele sempre fala. Sabe, quando eu não dou ouvidos, ou se eu vou acabar sem direção, eu vou acabar me prejudicando ou prejudicando alguém. Por isso é muito importante nós ouvimos e obedecemos a voz de Deus. E muitas vezes durante o dia Deus fala conosco, Deus fala com você. Ele quer te mostrar os caminhos, Ele quer te levar sempre para as direções corretas. Ele quer te livrar do sofrimento, te livrar das decepções, das encrencas, das confusões, dos problemas, em todo o tempo. O problema é que não paramos para ouvir a voz de Deus. E Ele quer falar a você, Ele quer falar ao seu coração, Ele quer falar ao seu interior. Hoje eu imagino, não chegaria até aqui se não ouvisse a voz de Deus. A voz de Deus me fez aguentar os momentos mais críticos, me fez aguentar os momentos de solidão, de decepção, os momentos de crise, os momentos de enfermidade, os momentos de dor, os momentos de perca. A voz de Deus foi o que me manteve de pé nos momentos que eu achava que não poderia suportar, nos momentos de tempestades violentas, na qual eu achava que a minha fé ia desfalecer. Foi a voz de Deus.
a voz de Deus que me sustentou. Tanto eu e você precisamos dessa voz de Deus. E é claro que eu gosto quando Deus fala naqueles momentos altos, quando dá aquela explosão de clareza, de propósito, quando vem aquela emoção forte que não me incendeia, sabe? Nesses momentos eu me sinto pronta para mudar, tão fortalecida, tão cheia de esperança, mas também tem momentos que não vem essa explosão, não tem sentimento nenhum, não tem nenhum arrepio, não tem nenhum tremor no corpo, mas Deus também fala. Deus também fala quando as coisas estão difíceis, Deus também fala quando tudo está tenso, Deus também fala quando as coisas estão aparentemente sem solução. Não é independente das nossas emoções. Deus, ele sempre fala. Nós não precisamos esperar uma emoção para Deus ouvir falar. O que precisa é fé, é crer e saber que Deus, ele fala com você. E você demonstra que quer ouvir Deus falar quando você lê a Bíblia. Deus, ele fala de diversas formas. Há uma variedade de formas que Deus, ele fala, mas eu particularmente sempre gosto de ouvir Deus através da sua palavra escrita. Consistentemente ao longo do dia, sabe, ele me toca, me estimula com um versículo, com uma palavra, com um pensamento, muitas vezes até no silêncio. A sua voz, ela é tão distinta que eu já me habituei a escrever de imediato o que eu penso, o que eu sinto, que ele está dizendo. Já me conectei com o Espírito Santo em ouvir a sua voz, em ouvir a voz de Deus, que eu começo a escrever. Eu tenho diversos cadernos e agendas que eu escrevo as coisas que Deus fala, porque quando Deus fala, algo precisa ser mudado. Todas as vezes que Deus está me dizendo algo, está falando algo no meu coração, algo ele requer de mim, algo ele espera que eu faça. Por isso que eu escrevo, por isso que eu anoto, por isso que eu medito, porque a gente se esquece. Quando alguém conta algo para nós, muitas vezes nós esquecemos os detalhes, lembramos vagamente, mas quando Deus fala, eu gosto de marcar porque não quero me esquecer das coisas que Deus está me dizendo. Às vezes estou na cozinha, às vezes estou lavando louça e Deus começa a falar comigo. Então eu largo tudo, paro tudo e me sento e vou escrever o que Deus está falando, porque é importante. Todas as vezes que Deus fala é muito importante e é poderoso e algo vai me mudar, algo vai marcar a minha vida, a vida da minha família de alguma forma. Eu aprendi a reconhecer quando Deus está falando. Eu aprendi a reconhecer a sua voz, sabe? Reconhecer as frases que ele me diz, e consigo perceber quando ele está esperando algo de mim, uma decisão, uma atitude, uma reação, sabe? Ele espera que a minha fé responda ao som da voz de Deus. E todas as vezes que paro para dar ouvido a essa voz, eu saio incendiada, saio cheia, saio revestida com poder e com coragem e dedicada a deixar as coisas banais, as coisas naturais, me sinto pronta para mudar o mundo, simplesmente pelo fato de ouvir Deus falar. É tão poderoso, porque ele tem no seu coração todas as respostas para todas as nossas perguntas. Ele está tão perto dos nossos pensamentos, ele nos ama tanto, tal do jeito que nós somos, que ele espera que a gente acorde de manhã e fale com ele. E não só nós vamos ouvir, mas vamos descobrir que ele é a nossa maior fonte de força, de encorajamento. Por isso eu quero desafiar você a deixar que Deus fale. Deixar que Deus fale ao seu coração, porque Deus, ele fala com todos. Deus fala ao coração daqueles que estão desesperados. Deus fala com o coração daqueles que estão aflitos, que precisam de uma intervenção divina e que clamam a Deus. Ele fala. Deus está sempre pronto a falar. Deus está sempre pronto a resolver. Nós é que muitas vezes não queremos parar para ouvir Deus.
Mas é isso que eu quero explicar para você. Deus está nesse momento tentando falar com você, tentando te despertar para as crises que você tem passado, para os problemas que você tem enfrentado. Sabe, Deus quer tirar esse peso, essa angústia, isso que você tem carregado. Ele está pronto a encher você de coragem, a encher você de ânimo, a responder as suas perguntas, a responder essas coisas tantos, esses pensamentos que dominam a sua mente. Esteja aberto para ouvir a voz de Deus. A voz dele traz cura, a voz dele restaura o nosso interior. E eu sei que Deus fala comigo, Deus já falou muitas vezes, Deus fala com as pessoas, Deus fala não só com pastores, Deus fala com pessoas como eu e você, Deus fala com pessoas que têm problemas, Deus fala com pessoas que têm dificuldades, Deus fala porque Ele é real, Ele é Deus e Ele é sensível à nossa vida, Ele é sensível ao nosso clamor, sabe? Ele nos ama mais do que ninguém e Ele é a pessoa que deve estar em primeiro lugar na sua lista de quem você mais confia. Se você confia nele, então deixa Ele falar com você, deixa Ele te mostrar o que precisa ser mudado, deixa Ele te mostrar o que Ele deseja fazer em você. Não desista de ouvir a voz de Deus, não desista de Deus e você vai descobrir que você vai amá-lo ainda mais, que você vai confiar nele mais do que nunca, que você vai descobrir soluções que você nem imaginava para os problemas que você tem quando você ouvir a voz de Deus. Ninguém que ouviu a voz de Deus continuou o mesmo, ninguém, sabe? Às vezes você está lutando para sobreviver, às vezes você se sente sem esperança, às vezes você se sente desesperado por não encontrar um sentido para a sua vida, mas eu quero te dizer, Deus tem algo específico para te dizer, tenha certeza disso. E eu espero que Deus fale no meio do caos descontrolado que você está vivendo nesse momento. Deixa Deus falar com você, deixa Deus falar no seu interior. E se você fizer isso, pode ter certeza, eu garanto para você que Deus vai falar e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Porque Deus, ele fala a todos os corações que se sentem humildes. Deus fala em todas as circunstâncias, sabe? Se você se humilhar diante do Senhor, se você reconhecer que precisa dele, que precisa da sua voz, que precisa da sua direção, que precisa, então ele falará. E então eu quero encorajar você a se humilhar perante o Senhor, a abrir os seus ouvidos, a abrir o seu coração para ouvir a sua voz. E escute. Espera, diga o que você precisa, o que você tem passado para Ele, peça, mas depois, quando terminar de clamar, de pedir, então peça a última coisa, peça para Deus falar com você. Diga assim, Senhor, fale comigo. Peça para que Ele te dê coragem, esperança. Diga para Ele com que você está lutando. Diga para Ele que você é fraco, que você tem dificuldades, mas que você quer que Ele fale. E deixe que Ele vai falar com você. Deus, Ele fala com todos aqueles que são simples, que reconhecem. A Bíblia fala que nós precisamos nos aproximar de Deus como uma criança, sabe? Como uma criança que pede colo, que pede sustento. Assim que nós precisamos nos aproximar de Jesus, sabe? Fala que o seu servo está ouvindo, fala que eu estou te escutando, Senhor, eu abro os meus ouvidos para ouvir a tua voz, o que o Senhor espera de mim. Senhor, eu tenho passado tantos problemas no meu casamento, na minha família, na minha vida financeira, na minha vida espiritual, com minha célula. Fala, Senhor. Talvez tem muitas coisas barradas, muitas coisas bloqueadas na sua vida, muitas coisas aprisionadas, e você está lutando com o vento, como Paulo diz, está esmurrando o ar e nada está resolvendo a sua vida. As coisas não saem do lugar, se sente muitas vezes patinando. É porque talvez você esteja encaminhando em direções erradas. Você precisa ouvir Deus falar você, o que Deus quer da sua família,
família, o que Deus espera de você como líder, como na sua célula, o que Deus espera de você como um cristão, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Seja como Samuel, como aquela criança que fala: Senhor, quando Deus chama Samuel, ele não sabe responder a Deus e não sabe discernir a voz de Deus, mas quando ele pergunta para o sacerdote, então o sacerdote o ensina dizendo: olha, quando ouvir a voz, responda, fala, o seu servo está ouvindo, o seu servo está escutando, e obedeça a palavra de Deus. Então é isso. Ore, mas Deus ele fala a qualquer um, seja com uma criança, seja com um pai, seja com líderes, seja com liderado. Deus fala a quem tem fé e quem não, e também fala a quem não tem fé. Deus fala aquele impotente e também Deus fala ao desesperado. Deus fala tanto com aquele que é suave, como ele fala com aquele que é poderosamente. Ele fala poderosamente àqueles que se humilham perante a ele. Ele fala pessoalmente aos que dependem dele, tanto jovens quanto idosos. Deus fala profundamente com todos aqueles que depositam a sua confiança no seu nome, no seu poder e na sua palavra. Deus fala até aqueles que estão fugindo deles. Será que nós precisamos estar desesperados, humildes ou infantis para ouvir a voz de Deus? Claro que não, mas você pode ouvir desde o momento que você falar para o Senhor: eu quero te ouvir, estou aqui, Senhor, fala comigo. A maioria de nós ouve Deus falar. Então, estejamos ou não vazios ou cheios de nós mesmos, Deus ele fala, em todo tempo ele quer falar, estando a gente certo ou errado, ele quer falar. Então, qual é a conclusão de tudo isso que eu quero dizer para você? Deus pode falar e fala com quem quiser. A forma que ele escolhe para atrair a nossa atenção varia de pessoa para pessoa, sabe? Eu ouço Deus falar comigo com diversas frases, ele me diz as frases e já sei exatamente o que ele está esperando de mim. Então Deus ele está tentando chamar a sua atenção de alguma forma. Ele está tentando falar com você, seja com sonhos, seja com frases, seja de alguma forma, tentando chamar a sua atenção de alguma maneira. Mas se você parar, ler a Bíblia, você vai ver como é profunda a voz de Deus. Então, irmão, facilita, porque Deus quer falar, e quando Deus fala, muita coisa acontece. Quando eu e você respondemos, quando Deus nos fala, pode ter certeza que coisas poderosas de Deus se manifestarão na sua vida. Amém? Deus quer falar com você agora. Receba em nome de Jesus.